Bom dia! Está começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Empreendendo com Elas. E hoje está eu e a Amanda aqui. Amanda, eu estou com a minha câmera virada aqui, com os meus... entraram e eu não estou aqui, ó. Veja aqui meu celular, por favor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre negócios com propósito. Mulheres que empreendem para transformar. Cada vez mais mulheres estão criando negócios com propósito social, que geram renda, impacto positivo e transformação. Essas empreendedoras não pensam apenas em lucro. Elas buscam sentindo no que fazem e o que querem deixar um legado. São projetos que envolvem sustentabilidade, inclusão, apoio a outras mulheres, capacitação, saúde mental e tantas outras coisas, causas. Essa nova forma de empreender conecta alma e propósito, mostrando que é possível transformar o mundo ao mesmo tempo em que se constrói uma carreira sólida. Amanda, bom dia, Amanda! Bom dia, Jo! Bom dia a todas as nossas ouvintes. Isso aí, a todos os nossos ouvintes. Hoje estamos nós duas aqui, vamos trazer notícias, informações também para as nossas empreendedoras. A gente sempre gosta de ter esse momento nosso com as empreendedoras, né, onde a gente pode trazer informações também, além das histórias que a gente conta aqui das mulheres empreendedoras, né? Então, hoje nós estamos falando, um dos temas que nós estamos falando é as mulheres que empreendem para transformar. Né? Então, tem o empreendedorismo ali que é voltado mais para o lucrativo mesmo, mas também nós já recebemos várias mulheres aqui contando que começaram a empreender para ajudar outras mulheres. Sim. Então, tem muito empreendedorismo hoje, muitas histórias que nós já recebemos aqui, que começou ali como um hobby. Tem empreendedorismo que começou ali como um projeto social, somente para ajudar. E como a gente sempre diz, né, o dinheiro é consequência, então o dinheiro vem depois, porque, claro, a gente precisa de dinheiro, até mesmo para fazer um projeto social, a gente precisa do dinheiro também, né, para fazer ali, tem os custos com deslocamento, tem custo com alimentação, então todo empreendedorismo, todo projeto social precisa ter também ali o financeiro, e a gente vê muitas mulheres, muitas histórias que empreendem ali de forma social, né? Uma das histórias que nós já recebemos aqui é a da Renata, mãe da Belinha, né? Que ela começou a fazer ali o pão diário. É muito legal a história que ela vendia já o pão diário e o chefe dela autorizou que ela fizesse um pão diário ali, ela mesma construísse ali tudo do zero. Então, ela fez a arte ali, o conteúdo e a venda também. Então, ela fez para ajudar a filha, né? Então, é muito bonita a história dela. E ela conseguiu ali empreender com um propósito. Sim. O propósito de ajudar a filha. E muitas outras pessoas também ajudam e compram porque sabem que tem um propósito ali. Então, quando você tem algo ali por trás que é um sonho, uma história de superação, alguém que você está ajudando, os seus clientes também sentem ali que eles vão comprar porque eles estão ajudando também, né, Ju? Sim, sim, muito, né? E você até tocou num ponto aí que tem algumas coisas que estão acontecendo, eu não gosto muito também de falar, porque eu gosto muito de primeiro estar bem com os pezinhos bem no chão ainda, para daí eu gosto de colocar a estaca mesmo e ver se está firme aquele chão ali, aquela terra, para eu estar falando. Mas muitas coisas estão acontecendo, graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus a todo tempo. E um deles é realmente dar um apoio e a tentar, assim, de alguma forma, eu não digo que ajudar, mas sim
trazer mulheres que são mães atípicas e que hoje precisam voltar a produzir, a trabalhar e sim a se ver como mulher. E está acontecendo alguns movimentos. Podemos até contar, Jô, do que aconteceu hoje mesmo, a caminho aqui da Rádio Paraná Oficial. É Deus, né? Sim. Deus. Nós pedimos um Uber e aceitou uma mulher, e a gente sempre ama quando é uma mulher que aceita. E quando a gente entrou no Uber, tinha um copiloto, tinha um bebezinho ali na cadeirinha. E aí a Ana, motorista, já falou, né? Eu tenho um copiloto, tá, gente? Já foi avisando ali. E ela está há pouco tempo aqui em Curitiba, veio de Cuiabá com o filhinho Gustavo. E ele é autista. E ela encontrou uma forma de trabalhar e cuidar dele ao mesmo tempo. Então, o que ela fez? Colocou a cadeirinha dele ali no carro e foi. E ela vai trabalhando e cuidando dele, e entrega água, entrega o Nescauzinho e vai conversando com a gente. E ela se emocionou muito conversando com a Jô, e a Jô se emocionou muito também conversando com ela. Mas a gente vê que é o propósito de Deus, né? Foi de Deus ela ter encontrado a Jô e a Jô ter encontrado ela hoje. Exatamente. Oi, Dani, minha linda, minha enfermeira maravilhosa. Muito obrigada pelo carinho, é isso mesmo. É muito legal essa mãe e desculpa não dar resultado, né? Não mesmo. E você veja só que a história dela, ela veio contando a história dela e veio se emocionando, e eu também vim me emocionando. E nesse momento eu também estou muito emocionada, porque nós temos que aprender com essas mulheres. Nós não sabemos nada da vida. E essas mulheres, elas são assim muito, muito, muito abençoadas, porque o relato dela ali, e ela é uma mãe solo, mas ela é aquela mãe solo mesmo, gente, assim, de solo, de solo, de solo, de tudo. O pai não sabe, né, acho que nem da existência da criança. Ou se sabe, não quis saber. Ela não é daqui, ela é de Cuiabá. Ela está há poucos meses aqui porque ela veio para o tratamento do filho, ela veio buscar tratamento para o filho. E Deus sabe das coisas, né? Porque me colocou justamente eu, Josiane, ali com ela. Eu que venho estamos, né, trabalhando para que a gente consiga ajudar as mães atípicas a empreender. E não só a empreender, mas elas também se ver como mulher. Então, eu tive fui convidada a estar em um movimento que já estão sendo feito, e foi muito importante, muito bom. E aí, agora, sim, eu estou sendo puxada, porque eu estou igual um imã, né? Sim. Um imã bom. Um imã bom. E eu falei para ela que ela não está mais sozinha, que hoje ela tem várias mulheres com ela. E eu já me propus a várias coisas com ela, mas eu falei para ela, calma, que eu primeiro vou ver o que eu consigo e depois eu continuo aqui te prometendo, porque eu não posso prometer aquilo que eu não consiga cumprir, né? Mas inserir ela no grupo, pedir para que coloquem ela, que deem uma atenção a ela especial, eu acho que isso eu já consegui. E, então, antes de vir para cá, eu já mandei um bom dia aqui para as mulheres que são responsáveis, a Kelly, que tem uma clínica para crianças atípicas, e a gente vai fazer esse movimento para cuidar dessas mães agora nesse mês aí. Quem sabe a gente consiga não só ter 12 mulheres, que nem a gente teve naquele movimento, mas ter mais mulheres. E não é fazer isso para se achar, não. Eu acho que nós temos que realmente apoiar as mulheres, se unir, deixar tudo que é mimimi, ali não querer apoiar, não querer ajudar, inveja, ciúmes, isso aí tem que ficar para trás, isso não pode mais existir. A gente está vendo mães precisando, mulheres precisando da gente. Então, eu acho que quanto mais a gente se unir, quanto mais tiver uma enfermeira, uma médica, uma advogada, uma dentista, uma psicóloga, uma fotógrafa, unindo. Então, a proposta por que não nós, mulheres, mães típicas, ajudar as mães atípicas, né? E fazer, assim, a coisa acontecer. A gente sabe que
já existe alguns projetos incríveis pelo governo, existe. Ele faz a parte dele? Faz. Mas tem muita mãe, tem muita mulher, tem muita criança. Então, se a gente conseguir ali que cada uma se una e faça um pouco, aquele dia lá na chácara foi incrível, porque todo mundo se ajudou e aquelas mulheres saíram dali com uma felicidade que muito tempo elas não sabiam o que era passar um batom, fazer uma maquiagem, fazer uma foto, receber uma massagem, porque foi o dia para elas. Foi o dia que elas voltaram a lembrar que elas têm nome. Porque, que nem a gente conversou no carro, geralmente não se fala mais o nome da mulher, não chama mais ela de Ana, mas sim a mãe do Gustavo, a mãezinha do Gustavo. E a mulher deixa de ser a mulher para ser mãe. Sim. E aí é onde que ela vai se anulando, ela vai entrando em depressão, ela mesma falou que ela estava numa depressão profunda. Agora, pense você uma mulher jovem, porque ela é nova. Sim, bem jovem. Bem jovem, com uma criança de 5 anos, que agora que ele começou a falar, por conta dela vir para cá e conseguir algumas terapias pela escola, ela ainda não conseguiu nada ainda, porque ela não tem plano de saúde. Então, você veja o quanto que ela está lutando pelo filho. Ela deixou um outro filho lá, de 13 anos, que está morando com o pai, e ela veio para cuidar aqui do Gustavo. E ela está sozinha. Não mais sozinha. Ela não está mais sozinha. Ela tem uma rede de apoio com ela. Sim. Então, são coisas que a gente vê o quanto ela precisa ser lembrada, né? Amada, se sentir novamente, né? Sim, até quando você falou da vivência, da experiência que você teve, né, ali a convite da Bruna Massa, ela até comentou, nossa, nem sei quanto tempo faz que eu não faço uma maquiagem, que eu não cuido de mim, não sei quanto tempo faz. E aí ela começou ali a chorar, lembrando de como ela realmente está ali, meio que num stop, num pause ali de ser mãe. Sim. E ativando de mulher, né? E ativando apenas o modo mãe ali, vivendo apenas em função ali do filho. E ela até conta, né, que ela recebe muitos comentários de pessoas que falavam, né, agora você só quer saber do bebê, só quer saber da criança. Você deixou uma outra criança para vir cuidar dele, agora você só quer saber dele. E eu falei para ela que anule todos esses comentários, porque eu estou no modo assim agora, né? O modo avião do celular é a Josiane Mota. Críticas só se for construtivas, para melhorar o meu eu, para melhorar o meu profissional. Se for críticas de que eu deixei, eu não fiz e por que eu não fiz antes, Deus sabe das coisas. Não era para eu ter feito com 30, não era para eu ter feito com 40. É para eu estar fazendo agora com 47. Então, críticas, se for para ser construtiva, ok, Jo, eu acho que você deveria ficar assim na câmera, ou que você deveria falar mais perto do microfone, ou até mesmo em relação ao meu trabalho, eu aceito todas. Agora, críticas que forem para desmerecer o que eu estou construindo, o que eu estou plantando, vai entrar por um ouvido e vai sair por outro, porque eu ainda vou ser bem elegante. Eu não vou nem me importar com o que você fala. Como assim nas redes sociais? Aquele que quiser me ver, tá tudo bem. Aquela que não quiser, ou aquele que não quiser me ver, tá tudo bem também. É engraçado, porque eu vi um meme esses dias, que agora a menopausa também está colada em mim, né? Então, eu tinha que ter trazido os produtos, mas amanhã eu trago para falar deles. E aí, eu vi o meme que a mulher que está entrando nessa fase, ela está com o pé na porta, né? Então, tudo que ela não falava e não fazia lá, agora ela tá, vem que ela tá assim, que olhou e espera a resposta, né? Ou então já contrata advogada porque vai querer processar. E eu tô nessa vibe. Eu olhei, você tem certeza que a resposta que você vai querer, você vai receber uma resposta. Então, assim, e eu tô com 2 pés na porta. Então, gente, assim, cuidado comigo. Porque se não for coisas boas para construir, coisas para trazer, para fazer com que a coisa aconteça, então fica quietinho, guarda para o seu eu. Eu acho que tem outra pessoa lá que pode ser que você possa falar e ela possa te escutar, porque eu não vou te escutar. Então, é isso. E com essas mulheres, eu quero, sim, estar aí de mãos dadas, agarradas e tiver que venha. Inclusive, podem até achar, mas ela está fazendo isso, mas ela nem sabe, ela nunca passou por isso.
Não, eu já passei, eu tenho uma tia maravilhosa, que eu cuido dela desde os meus 47 anos, porque, na verdade, ela tem 47 e eu também tenho 47. Então, eu convivo com uma criança que tem síndrome de Down, de um nível também que não é fácil, porque, como naquela época não se tinha nada, não tinha, Sim. e se chamava uma criança de retardada. Então, ela tem muita dificuldade. E não é também para levantar nenhuma, mas não. Eu sempre dei muito carinho, muita atenção. A Sandra, hoje, ela mora com a minha avó, então ela é muito bem cuidada pela família. Então, eu sei da causa, tá, gente? Eu sei o que é uma família com alguma criança, com alguma deficiência, qualquer delas, introduzir isso na família E mexe não é com fácil. toda a família, né, Jô? Exatamente, mexe com toda a família, tem que ter uma boa estrutura mesmo. Então, para quem acha que eu estou vindo para engajar alguma coisa, ganhar alguma coisa, não quero ganhar nada. Eu só quero que essas mulheres sejam vistas, sejam respeitadas, possam ter a possibilidade até de um trabalho. Né? Porque a gente sabe que hoje uma mãe atípica, ela não consegue trabalhar. Você viu hoje a Ana, Sim. ela é Uber e ela estava com a criança na cadeirinha. E posso dizer, eu até esqueci de perguntar para ela, mas às vezes ela pode até ser rejeitada por algumas passageiros que não vão querer. Que não vão querer ir com a criança. Que não vão querer ir com a criança. Então, ela ainda corre o risco, às vezes, até de receber ainda. De perder ali a viagem, de ser cancelada a viagem. Sim, sim, sim. Então, ela pode até receber uma crítica ainda por não por estar com o filho dela. Então, isso aí é muito... Não é todo mundo que vai valorizar essa atitude, né? Porque as pessoas que estão pensando ali somente nelas, elas vão pensar, nossa, eu não quero que fique ali falando perto de mim, eu não quero que talvez suje aqui a minha roupa com alguma coisa que está comendo. O espaço fica pequeno, né? Porque a cadeirinha, sim, ele está na cadeirinha. Então, às vezes ele pode ficar ali irritado com a demora, tipo, do trânsito, porque eles ficam, né? Sim. Eles têm eles são muito sensíveis, então, dependendo do como fica ali, a irritabilidade é maior deles, né? A gente sabe que então, pode começar a gritar, pode começar a chorar, ela tem que parar para atender. Então, olha a dificuldade que ela ainda passa até dentro do trabalho dela, porque ela conseguia deixar com uma pessoa que hoje ela não consegue mais. Então, e é da própria família, a rede de apoio dela, ela tem aqui os irmãos, ela tem uma rede de apoio aqui, só que eles também têm os compromissos deles. Sim. Ela contou ali para mim, ali o relato que ela fez para mim ali, que não tem como hoje ela deixar. Ele vai para a escolinha, então, pela manhã ela fica, e à tarde ele vai para a escolinha, onde ela consegue fazer mais corridas, né? Sim. Bom dia, Dani Bassetti, minha maravilhosa. Uma ótima manhã, suas lindas. Para você também, minha linda, uma ótima manhã. Uma boa semana. Dani. Lembrando que essa semana você está comigo aqui na rádio, hein? Nosso horário aí marcadinho aqui, com essas mulheres incríveis. E, Jô, não é todo passageiro que vai ter ali a sensibilidade que você teve, né? De ir ali na frente com ela, né? De ir conversando com ela, de querer conhecer a história dela, de brincar com o Gustavo, cumprimentar ele também. E até fez uma foto com ela também, pegou o telefone. Fiz foto, pedi pra ela, eu posso fazer foto sua, posso fazer foto do Gustavo, porque às vezes as mães ficam se achando, né? Não, pode fazer, a gente fez várias fotos, fiz foto só do Gustavo. E, claro, né, não poderia sair dali sem o contato dela. Eu já fiz já mandei um olá para uma pessoa muito importante, muito especial aí, para a gente já tentar ajudar a Ana de todas as formas, principalmente com uma rede de apoio, para que ela entenda ali o momento que ela está passando e que, se ela precisar realmente conversar com alguém, já que ela não é daqui de Curitiba, a gente tem que lembrar que quando vem alguém de fora de Curitiba, Sim, é muito difícil, porque difícil. A gente sabe que nós curitibanos temos depois que conhece, ama, mas até chegar ao processo de conhecer, a gente tem uma fama, não vou falar que é uma fama, mas o curitibano ele é mais fechado, né? Ele é mais difícil. Você entra no elevador, é um bom dia e quase todos não te dão um bom dia. Então, é mais difícil para vocês, como
A Amanda, que também não é daqui de Curitiba, eu sei que Sim. passa passou por Sim, uma por várias dificuldade. situações, né? Ela também não é de Curitiba, ela é de Cuiabá. Então, é mais difícil, porque você tenta conversar e não consegue. Eu até tive questões até sobre empreendedorismo, que foi falado, nossa, mas é mais difícil realmente a gente conseguir se incluir dentro de um grupo de empreendedoras, justamente quando a gente não é de Curitiba. É mais demorado, se demora mais tempo para a gente, né? E, infelizmente, é de cada cidade, né? Sim. Cada um tem. Eu tento não ser assim. Eu dou bom dia até para as pedrinhas da rua, né? Mas cada um também é cada um. Às vezes está naquele momento que pode estar o céu lá azul que está reclamando. Então, e aí a gente tem que trazer essas mulheres para nós, porque realmente ela não tem nenhuma rede de apoio e ainda morando numa cidade que é bastante difícil de você ter conexões, né? Fazer. A Amanda agora que está conseguindo virar uma nordestininha aí, meio que uma cearense curitibana. Então, eu carregando ela e falando, fala, Amanda, vai, Amanda. Mas é mais fácil. E isso é bem diferente também, né? Quando a gente tem uma pessoa que é daqui, então até sempre falo isso, antes da gente se conhecer, eu ainda não conseguia entrar nesse mundo do empreendedorismo aqui. Né? Mas quando eu vou com você, já é diferente. Ai, meu Deus do céu. Porque já tem uma pessoa que conhece as outras pessoas, que me apresenta, então que sabe dos locais, das datas, que acompanha junto, que dá ali uma dica. Verdade. Porque é muita coisa diferente. Eu já conhecia muita gente, tipo assim, na minha região do Campo Comprido. Mas, devido a eu ter vindo para a Rádio Paraná Oficial, a melhor rádio de Curitiba, Sim. com o nosso diretor Alexandre Domingues, não tinha como eu não ficar conhecida, né? Porque agora aumentou, né? E ele, como ele também é um homem com muito conhecimento, conhece muita gente. Se tem uma pessoa que eu não conheço nenhuma parte do que... E ele também, gentilmente, me colocou nesse mundo, me colocou próximo de muitas mulheres, fez com que eu fizesse muitas conexões, muitos contatos, trouxesse muitas mulheres incríveis aqui para a Rádio Paraná Oficial. Então, também, devido a ele, hoje o meu ciclo aumentou muito mais. Sim. Eu estou hoje conectado com muito mais mulheres. Até e contato muito feliz. No meio político também, sim, né? Por o Alexandre ser cientista político também abriu muitas portas. As portas que foram abertas, veio todas, realmente, eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, foi através do diretor Alexandre Domingues, que conhece muita gente, tem aí muito contato, é muito parceiro, trouxe muito, e ele diz assim, não, essa aqui eu vou lhe apresentar, quero que você traga para o programa. Então, com essa parceria que nós temos, né? E não só no meu programa, mas no programa de outras também, das outras apresentadoras aqui da Rádio Paraná Oficial. Então, aqui realmente a gente é uma família e ele também dá essa oportunidade para que outras mulheres se conectem, se conheçam. E é muito bacana isso daí, porque isso aí só fortalece, né, Amanda? Sim, fortalece. E a gente consegue aí ajudar outras mulheres, porque desta forma, quando você conhece, você consegue trazer mais mulheres para perto de você e juntas aí fazer realmente uma rede de apoio, que é o mais importante nesse momento. E agora com esse espaço também aqui com as mães atípicas, que é o que eu quero também trazer para elas, né? Sim. Bom dia, Solange. Bom dia, doutora Ana. Estou aguardando você aqui, né? Precisa saber quando que você vem na Rádio Paraná Oficial aqui para falar com as mulheres, né? As mulheres na menopausa aí, ó. A sua apresentadora paciente está aqui. Um beijo maravilhosa. Obrigada para você também, minha maravilhosa. E uma boa semana para você aí de muito atendimento, né? Que eu sei que você é sempre muito corrido. A Andressa também entrou. Bom dia, Andressa. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, mulheres. E já que quiser fazer perguntas, alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Hoje é um bate-papo entre eu, a Amanda e vocês, tá vendo só? Olha aí, ó, foi o que eu coloquei lá no Instagram. É eu e vocês. E vamos trazer aqui notícias para mulheres, né? O governador Ratinho Júnior sancionou uma nova lei e agora mulheres que foram vítimas de violência vão receber um auxílio do Estado. Por meio do programa, o Auxílio Social Mulher Paranaense vai oferecer um suporte financeiro equivalente a 50% do salário mínimo nacional
para mulheres em situação de vulnerabilidade, permitindo que reconstruam suas vidas com segurança e autonomia. O texto também estabelece ações integradas com empresas privadas e a sociedade civil, ampliando assim as oportunidades para as beneficiárias. Então, aí, né, uma notícia boa para as mulheres que já sofreram tanto, né, que têm marcas aí de vítimas, que foram vítimas de violência, vão receber aí um auxílio. Nós já trouxemos aqui mulheres que passaram por isso, que sofreram por isso na pele, e a gente vê o quanto é difícil, né, para elas conseguirem voltar ao mercado de trabalho. Sim. Depois de passarem muito tempo ali sem trabalhar, muitas vezes porque o marido não deixava trabalhar. Então, às vezes, elas tentam e já não conseguem entrar no mercado de trabalho para conseguirem recomeçar as suas vidas. E até questão de segurança também, né, Jô, que a gente vê que elas enfrentam muito, assim, o medo de sair na rua até. Sim, muito, né, muito. E a gente fica muito feliz, né, porque a gente sabe que o nosso governador Ratinho Júnior, ele tem esse cuidado com as mulheres, né, Sim. junto com outras procuradoras, como Clara Pinheiro, outras mulheres incríveis que fazem parte aí de um seleto grande de cuidado com as mulheres. Então, a gente fica muito feliz, porque as coisas estão, aos poucos, vai se ajeitando, e, se Deus quiser, logo a gente vai ter menos problemas com o feminicídio, se Deus quiser, e mulheres voltando ao mercado, podendo trabalhar, podendo estudar, e também cuidar dos seus filhos, né, que também é muito importante. Então, a gente fica muito feliz quando a gente noticia essas coisas boas, né, notícias boas aí também, em meio a um caos, em meio a muita dor, mas que é sempre bom, porque a gente não pode falar, a gente precisa do dinheiro, né? Felizmente, em situações que a gente precisa para pagar o aluguel, para poder ter o alimento, e quando se tem essa ajuda aí do governo, vai ser muito importante, já está sendo muito importante para as nossas mulheres também. E tem até uma fala aqui do próprio governador que diz o seguinte: é um amparo para muitas mulheres que sofrem violência dentro de casa e que não têm dinheiro para sair de casa por depender financeiramente do agressor. Então, nós vamos dar uma renda mínima para que essas mulheres possam recomeçar suas vidas com liberdade financeira para poderem tocar suas vidas, afirmou o governador. Então, realmente, a gente já ouviu aqui de mulheres que tentavam sair de casa porque ainda recebem muitas críticas. Por que não sai de casa? É só sair de casa, é só ir embora. Pega as coisas e sai. Parece que é simples, né? Mas relato das próprias vítimas que já deram entrevista aqui no programa, claro que já superaram tudo isso, mas que elas contam que, na época, elas tentavam sair de casa, mas elas não tinham dinheiro para nada. Não tinham dinheiro para um ônibus, não tinha uma rede de apoio, não tinha um lugar para ir, não tinha um lugar para dormir se fosse sair daquela casa. E eu sempre trouxe no programa, que esse mês agora de maio, vai fazer um ano que eu estou aqui à frente do programa Empreendendo com Elas na Rádio Paraná Oficial. É um ano, gente, olha só. Dia 27 de maio. E aí, eu sempre tive essa fala. E se você pegar todos os meus vídeos, todas elas eram nesse sentido, em que não adianta levar ela para uma delegacia, ela fazer o boletim, dar um apoio para ela, mas ela não tem onde ficar. Ou se ela fica por muito pouco tempo na casa. E ela tem que sair. E quando ela sai, para onde ela vai? Porque a família não quer, gente. Família é uma coisa que eu quero para 2, 3 dias, 5, 10, um mês, 3, 4 meses. Vamos ser verdadeira. Não vamos mentir. Nenhuma família quer. Às vezes a cunhada está lá, o cunhado está lá, mas até quando que a tua irmã vai ficar aqui? A tua irmã não vai sair, ela já arrumou um emprego. Quanto tempo vai ficar com essas crianças aqui? Não quer. A mãe também não aguenta, porque a gente já saiu da casa da tua mãe, daí você volta para a casa da tua mãe e daí volta com criança, entendeu? Que ninguém tem paciência, a mulher já está com seus 60, 70 anos ali, que já não quer mais. Vamos ser realistas. Não vamos ficar falando, mas não. E aí, para onde ela vai? Ela tem que voltar para casa aonde está o agressor. Ela vai voltar para casa, porque daí ele vai prometer que ele não vai fazer mais isso, que ele vai ser
um bom homem, que ele estava estressado. E os primeiros meses é love, 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 love. Entendeu? Dá 2 meses, o negócio vira de volta. E para pior, porque daí se o que ele não fazia, ele começa a fazer mais ainda, porque ele não esqueceu que ela foi na delegacia. Ela fez um boletim de ocorrência com ele, que vai ficar correndo, porque hoje não tem mais ir lá e esquece, ele ficou bonzinho. Não, o boletim vai continuar. E aí ele não aceita, porque o homem não vai esquecer. A mulher ainda até vai, mas o homem, quando ele pega para ele, não esquece o que foi feito. E ele vai ficar com aquilo na cabeça, ele vai voltar a fazer o quê? Ele vai fazer mais o abuso, mais sério, mais forte psicológico, até chegar um dia que ele vai resolver acabar com a vida dela. Então, com essa questão de vir essa ajuda que, né, comprovada, e vindo essa ajuda para ela, ela consegue sim, né, no primeiro momento, ir para uma casa, um quarto, uma casa de apoio, ou um lugar onde ela possa pagar uma pensão com valor menor, até ela realmente se estruturar e realmente conseguir fazer com que as coisas aconteçam, ou até mesmo ter tempo para tirar ele da casa, então, e ela voltar para casa, sabe? Então, ela vai ter tempo para tudo isso. E isso é muito importante. Porque até para denunciar, a mulher tem medo hoje, né, Ju? Sim. De denuncia, volta para casa, fica esperando ali a polícia chegar, e aí, como aconteceu um caso de que a polícia entrou na casa e estava ali a mãe do agressor, a irmã do agressor, que negaram tudo. Então, vai ficar ali a voz daquela mulher contra a voz ali da mãe e da irmã. Exatamente isso. Então, como é que ela vai ficar em casa esperando a polícia chegar? E a mãe via ela sendo agredida pelo tudo, filho. A irmã também. A irmã também. E tá dando um corretivo nela. E aí ela vai, fica esperando. Aí a polícia chega, vai embora. E ela fica lá. Exatamente. Com mais um motivo para ser agredida. Sim. Né? Na cabeça do homem, mais um motivo para agredir ela, porque você chamou a polícia para mim. Exatamente. Né? O que que você está sofrendo aqui se eu lhe dou de tudo? Se Sim. você tem casa, né? Você não precisa pagar aluguel, você não precisa comprar comida para dentro de casa, você tem tudo. Você tem tudo. Então, geralmente é isso que o homem faz, né? Ele manipula a cabeça da mulher para mostrar que ruim comigo, pior sem mim. Exatamente isso, Amanda, exatamente isso. E aí é onde que ela não tem muita saída, né? Criança pequena, precisa dar comida, chega uma hora que a criança pede, mãe, estou com fome, e aí? Mãe, estou com vontade de comer tal coisa, e aí? Tira da escola, daí se ela começa se a criança falta na escola, ela já é chamada lá, daqui a pouco o conselho tutelar já vai lá saber o porquê que essa criança está demorando tanto tempo para ir para a escola, então precisa voltar para a escola, se tá, a criança conta o que está acontecendo, e aí conta em casa que não tem a comida, e aí sempre quem é a que paga o pato aí é a mulher. Sempre é a mulher. Né? É sempre a mulher. E a criança, ela sempre procura a mãe. Sempre. A criança não vai pedir muita coisa para o pai. Não. É sempre ali a mãe, né? Na alimentação, na vestimenta, se quer um brinquedo, pede a mãe. Festa, e a mãe, aniversário, tudo é a mãe. E a mãe fica ali sem saber, sem ter condições financeiras, nem para suprir uma necessidade ali do filho. Então, você está vendo, Amanda, o quanto que nós, mulheres, nós temos que nos unir para ajudar outras mulheres? Porque essa mulher também, ela precisa, depois de uma rede de apoio, ela precisa estar com outras mulheres que venham a ajudá-la, outras mulheres que venham, sim, levar ela para uma terapia, que leve ela para eventos com outras mulheres, que é incrível, passar um momento com mulheres. Nós precisamos, entendeu? Deixar as rixas de lado e ter a união, sabe? Aquela coisa de estarmos juntas mesmo, umas ao lado da outra, entendeu? Estender a mão àquela mulher que precisa. É isso que nós precisamos fazer daqui para frente. E é revoltante até a gente ver mulheres ali que, ao invés de ajudar, preferem defender o homem e ali criticam a mulher e ali não acreditam muitas vezes ou até perguntam, mas o que você fez para receber esse tratamento? Foi alguma coisa que você fez?
né? Então, a gente temos ainda vê e precisamos mulheres mudar que isso. não apoiam outras mulheres em uma Exatamente. situação tão grave como essa, né? De uma Sim, violência. sim. E então a gente tem que fazer isso, a gente tem que trazer a fala e falar mesmo, sabe? Falar. Às vezes, não falar. Rede de apoio, falar. E só falando muito. E digo mais, também a gente tem que lembrar em apoiar as mulheres também na política. Sim. Precisamos de mais mulheres na política. Mas a gente não quer acabar com os homens, não. Vamos fazer 50-50, porque tem dores que só nós sabemos que Sim. eles não sabem. Então, nós mulheres, nós temos que começar a colocar isso também na nossa mente, que é o seguinte: comece a se conectar com mulheres, para entender, para falar assim, não, realmente, quantas coisas que já mulheres que estão lá estão fazendo para nós. Essa proposta que o governador assinou e que é importantíssimo, veio de mulheres. Sim. Veio porque ele não tem tempo, ele tem que gerir, né? É o governador, então. Mas veio de quê? Veio de outras mulheres que falou assim, olha, fazemos uma proposta, vamos fazer busca, vamos ver o dia a dia, e aí, sim, levou, entendeu? Toda a possibilidade de estar acontecendo agora para mulheres. Então, é sobre realmente isso, é mais mulheres estarmos junto conosco, junto ali na Assembleia, na Câmara, para quê? Para mais mulheres, sim, possam nos apoiar, nos ajudar. E fazer com que as coisas aconteçam. E é até bonito de ver aqui nas fotos do evento, aparece o governador, mas ali várias mulheres, somente mulheres ali ao redor, comemorando o lançamento do programa Recomeço. É isso. É exatamente isso. Então, é nós levarmos para mulheres, olha, nós estamos precisando disso agora. Como é que a gente pode fazer esse movimento para ajudar essas mães? Porque também a gente não pode ficar aqui falando tão bonito e não agir. Ou a gente fazer um grupo de mulheres e se encontra para um momento de network e a hora de fazer o network, ninguém faz. Ninguém tem tempo, ninguém pode, ninguém quer, ninguém vai, ninguém vem. Não é sobre isso. Vamos fazer, porque se tem uma coisa que dificilmente quando me fazem algum convite, e eu já fico pensando que realmente aquela mulher que me fez o convite, ela está me aguardando lá. É para eu estar lá com ela. Então, a gente tem que pensar nisso. A gente vai para um breve intervalo, que já deu aqui 10h59, e já voltamos para o segundo bloco com mais conversa, eu e vocês hoje. Beijo, beijo. Até daqui a pouco. Olá, ouvintes. Voltamos para o segundo bloco aqui na Rádio Paraná Oficial, no programa Empreendendo com Elas. Eu hoje, Josiane Mota, estou com vocês e também, né, com aqui a minha parceira de programa, a Amanda, que está conversando muito sobre assuntos muito importantes. Eu gosto, geralmente, de tirar esse um dia da semana, realmente, para trazer assuntos que são importantes também e que, às vezes, no dia a dia, com as mulheres, a gente não consegue falar. Então, eu estou aqui voltando para o segundo bloco. Agora abri minha live aqui, então estou avisando para o pessoal que eu estou voltando para o segundo bloco para continuar aí um assunto das mulheres, né? Que é o que a gente traz aqui no nosso programa Empreendendo com Elas na Rádio Paraná Oficial. E aí, Amanda? Equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Um desafio diário. Esse é um desafio diário mesmo, gente. Nossa, nós mulheres, como diz, é pegado. Conciliar a vida profissional e pessoal continua sendo um dos maiores desafios para mulheres empreendedoras. Mesmo sendo donas do próprio negócio, muitas carregam sozinhas as responsabilidades com a casa, os filhos e tudo ao redor.
a sobrecarrega emocional é real. A sobrecarga emocional é real e muitas vezes silenciosa. Por isso, mais do que buscar equilíbrio perfeito, o caminho pode ser aprender a fazer escolhas conscientes, estabelecer limites e reconhecer que pedir ajuda também é um ato de coragem. Então, Amanda, realmente nós precisamos sim ter aquela rede de apoio que eu sempre falo, trazer sim mulheres para conversar, trocas de conversa, né? Sim. Trocas de ajudas, uma apoiando e ajudando a outra, sim, que é muito importante. Até lembrei também da história que a gente ouviu hoje, da Ana, que ela comentou que havia ganhado uma viagem ali do trabalho dela, mas ela não tinha coragem de ir para a viagem e deixar ali o filhinho. E o pai dela falou: "Ai, você vai sim, você precisa ter esse momento ali para você, um momento sozinha também, um momento para você se distrair". E ela teve febre emocional até no primeiro dia. Sim. Ela decidiu ir depois de o pai insistir muito, né? Achei legal que ele falou para ela: "Olha, eu criei 4 filhos, estão todos vivos. Você vai e eu vou cuidar do seu filho". É. E ela aceitou ir, mas ela teve febre emocional no primeiro dia, de saudade do bebê, né? Foi a primeira vez que ela tinha viajado sem ele. Então, assim, como realmente é difícil para a mãe conseguir ali conciliar tudo, conciliar a vida profissional, conciliar ali a maternidade, os cuidados do lar, da casa, e ainda por cima ter toda aquela sobrecarga da culpa que ela coloca nela mesma. Sim. E, além de tudo, as críticas que ela escuta ali das outras pessoas. Né? Então, realmente, é uma sobrecarga grande que a mulher ali vem enfrentando, muitas vezes sozinha, sem ter apoio, muitas vezes de quem deveria dar apoio, que é o parceiro, que é marido, que é o pai. E a mulher ali enfrenta tudo aquilo sozinha e passa por tantas dificuldades, mas ali permanece lutando, permanece tentando. Então, a gente vê ainda, né, que essa cobrança vem também da sociedade, mas também de nós mesmas, né? Porque nós também nos cobramos demais. Muito. E, além de nos cobrarmos, a gente ainda joga uma culpa por cima, né? Então, quantas vezes a gente já ouviu várias mulheres falando que estão cansadas, mas não conseguem parar, não podem parar. Então, é algo que a gente também precisa conversar aqui com as mulheres empreendedoras, porque a mulher que está empreendendo, ela também passa por tudo isso, né, Ju? Ela também tem que cuidar de tudo ao mesmo tempo e, muitas vezes, se sente sobrecarregada, mas não pode parar, não consegue parar. Exatamente. E, inclusive, né, Amanda, a gente sabe que a mulher, quando ela começa a empreender, e hoje, nos dias de hoje, ela tem que saber muitas coisas. Então, ela tem que saber se posicionar, se ela vai mexer com as redes sociais, ela tem que saber fazer ali um Instagram. Ontem eu resolvi, com toda a consultoria que eu estou tendo, fazer um vídeo. E eu fiquei horas ali, e aí eu acabei pedindo uma ajudinha ali para a filha, porque eu fiquei horas e horas ali tentando postar, gente, um vídeo que a gente acha que é simples. Ah, não, faz. Não, não é. Então, para nós, mulheres que ainda tem a idade hoje das mulheres que estão empreendendo é um pouco até a mais, né? Então, são mulheres de 40 a mais que hoje estão empreendendo também. E existe uma certa dificuldade de você realmente conseguir ali nas redes sociais. Então, veja só que a gente precisa, muitas vezes, ela precisa fazer o produto dela, muitas vezes ela tem que postar, fazer vídeo, aí ela tem a cobrança que ela tem que vender. Ela tem que vender. Ela fez, ela gastou pelo que ela investiu, na verdade, um valor, e ela precisa receber pelo menos o que ela investiu de volta. Então, é muita coisa que tem assim hoje que está sendo muito cobrado da mulher, né? E sem contar que tem que sempre estar muito bem vestida, tem que
estar com o cabelo muito bem cuidado, e são cobranças que você também se cobra muito de você. Então, é uma sobrecarga muito grande que a mulher hoje está enfrentando. Mas elas quiseram isso, né? A gente ouve muita frase, muitas vezes, de algumas pessoas que dizem, mas ela não quer empreender, elas não quiseram a liberdade. Não, não é assim que funciona a coisa, porque se a gente for lembrar, lá na Bíblia, lá na Bíblia, né? As mulheres já empreendiam lá, gente. Sim. As mulheres já eram maravilhosas, não vou falar algumas palavras que eu queria falar aqui, lá na Bíblia. Então, a gente já vem com essa carga lá quando nós estávamos lá com Jesus. Então, não é algo que é agora. Agora, realmente, a gente precisa, e muitas vezes, nós também precisamos empreender, não é só por você ser mãe solo atípica. Às vezes, a gente tem que empreender para poder até ajudar o nosso parceiro. Porque o custo de vida hoje está um pouco bem mais alto. E, infelizmente, dependendo da profissão que o marido tem, o cargo que ele se encontra, o salário dele, para ambas, uma família com 4 pessoas, não tem como, ela sempre vai viver no limite. E eu não acho justo uma mulher não poder fazer um cabelo, poder fazer as suas unhas, não poder usar coisas que gosta, como uma joia, uma camisa, algo assim, que eu não estou falando nem de algo extraordinário, mas a gente também tem que ter esse lado mulher, né? Porque daí também a gente é cobrada pelo o ser humaninho que está conosco, que você não se cuida mais. Que é mais fácil olhar para a mulher que está passando na rua, dar um tchauzinho, pedir o WhatsApp, do que olhar para sua esposa, que está trabalhando para caramba com você. Então, a gente tem que ver tudo isso, porque daí é fácil, Amanda, dizer que a mulher está se cobrando demais, que ela quer tudo. Sim. Mas, às vezes, nem é tudo que ela quer. Hoje, ela precisa até para pagar uma parcela de apartamento. O meu filho com a minha nora, eles compraram um apartamento na planta e os dois precisam da renda dos dois para complementar, para poder pagar ali os famosos balões que se tem, que são altos, né? Ele ficou com uma situação que ele vai fazer isso e ela vai fazer aquilo. Então, hoje, a gente vê que precisa de uma ajuda. Geralmente, a mulher hoje ela precisa estar também ajudando financeiramente dentro de casa, comprar uma roupa bonita para o filho, pagar um curso para o filho, pagar uma... Então, não é só questão para a mulher. Ela quer trabalhar ali, né? Porque ela quer ganhar dinheiro, ou então porque ela não quer mais saber do homem. Não. Tem muitas mulheres que precisam complementar a renda para ajudar. Porque como ele fica geralmente com os gastos maiores, ela precisa comprar roupa para a criança, ela precisa comprar um calçado que a criança cresce todo dia. Sair para levar a criança para sair para tomar brincar. Um sorvete, para comprar sair para viajar. Então, são situações que hoje a gente tem que pensar que não fica só na carga de que a mulher quer para ela. Não. Então, é mais sobre isso mesmo, sobre realmente ajudar a mulher. Porque e quando chega em casa, dá aquela ajudadinha básica, né? Ajuda a mulher ali que também trabalhou fora o dia todo ou está empreendendo como uma coisa de louco. Hoje inicialmente, começa-se o Dia das Mães. Os shoppings já estavam lotados esse final de semana. Sim. Então, hoje, as lojas estão com todo mundo está enlouquecido, porque domingo que vem é o Dia das Mães. A gente sabe que para o mercado hoje é onde mais depois do Natal, é a segunda data que mais se vende, né? Que tudo se compra e muitos com valor de 300, 500, 1.000 e aí vai, né? Dependendo do que pode fazer para a mãe. Eu sei que a mãe, Dia das Mães é todo dia, o amor de mãe é para sempre, mas se tem essa data comemorativa que as lojas, o comércio pegou. Sim. E faz uma data e realmente só se fala em Dia das Mães. Então, todas as lojas estão só com corações, está tudo muito... restaurante que começa a ficar lotado. E as mulheres empreendedoras precisam colocar seus produtos à venda. Então, elas estão, assim, enlouquecidas com a agenda. Quem faz chocolate, quem faz bolacha. Esses meses para nós tem sido muito... Está sendo muito
uma coisa em cima da outra, né, Amanda? Sim. Porque veio o carnaval, que veio a Páscoa, Vem o que veio o feriado. Dia das Mulheres, que veio o feriado e que agora já está em cima, e o Dia das Mães. Então, e maio, junho já tem o Dia dos Namorados. Então, são meses que as mulheres que trabalham com comércio, com vendas, elas têm que aproveitar esse momento. E aí depois vem as férias das Porque crianças. depois vem as férias e dá aquela diminuída. E quando volta as férias, geralmente volta a parcela de tudo, né? Parcela de cartão, parcela do IPTU, parcela do IPVA, parcela da escola, precisa repor o material das crianças, tênis. Então, é aproveitar esse momento que se tem para poder ali ter um dinheirinho guardado. Sim. E a sobrecarga ali da mulher sempre vem ali quando ela não cuida, né? Vem ali uma depressão, vem Exatamente. um burnout, que aí ela é obrigada a parar. Sim. Então, muitas mulheres não querem parar de trabalhar para descansar, porque tem aquele Exatamente. medo ali, eu vou perder dinheiro. É o que nós estamos eu vou falando. perder Se ela venda. para agora, ela não vai, ela vai perder. Então, Sim. o que ela tem que fazer? Ela tem que acelerar tudo. Só porque o mercado está fazendo com que ela faça isso. Ela tem que produzir. Só que nesse momento que ela está produzindo, ela está sobrecarregada. O emocional dela já foi. Ela está estressadíssima, ela está ansiosa, ela está dormindo pouco, ela precisa ter o material para terminar o produto. Então, às vezes, vem materiais de fora que ela precisa fazer ali o trabalho dela, né? Quem faz bolsa, as meninas das joias. Então, a gente tem muitas mulheres empreendedoras que fazem muitas coisas, até mesmo elas mesmas produzindo. Então, é uma sobrecarga que ela tem, que ela não vê. E aí ela começa a adoecer aos poucos, né? Então... E até assim, né? Como fazer para não chegar nesse nível, né, de uma sobrecarga tão grande? Como fazer até para as empreendedoras que estão nos ouvindo, né? O que você pode fazer para que você evite? Porque depois que você entra ali num burnout, numa depressão, numa crise de ansiedade ou até crise de pânico, que muitas empreendedoras passam também, não tem o que fazer. Você tem que parar total. Exatamente. E se tratar. Então, será que não é melhor você já fazer pequenos hábitos de prevenção para que você não chegue a esse nível de estresse, né? Para que você se conheça e saiba ali os seus limites, para que você não chegue ali em uma exaustão. A gente recebeu aqui a Marilice, que ela falava muito sobre os hobbies. Então, que ela tem ali os hobbies, tem o hobby de cozinhar, então ela vai ali, convida as amigas e prepara algo para elas. Então, ela se dedica a isso. Inclusive, nós estamos na fila, né? Sim. Estamos querendo esse momento, nós né, estamos com a querendo Marilice. esse momento. Então, que você possa ali buscar momentos para você descansar, seja ali tirar 1 dia, 2 dias da semana ali de folga, porque geralmente quando a gente trabalha no CLT, a gente tem o intervalo para o almoço, a gente tem ali, quando encerra o expediente, a gente não fala mais de trabalho, porque já encerrou o expediente, geralmente a gente não leva trabalho para casa. Agora, quando a gente empreende, a gente não tem intervalo de almoço. Não. A gente não tem ali o não parar de trabalhar por alguns momentos. Temos que levar trabalho para casa, porque Sim. muitas vezes o trabalho já é dentro de casa. Sim. Logo que eu casei, eu não tive sala de estar, porque a minha sala era a empresa. Então, eu tinha que montar ali o escritório. Então, eu não tinha um setor de lazer ali dentro da minha casa. Não tinha, vou sentar no sofá para assistir alguma coisa. E quando você... Isso é fato, Amanda, que quando você mora do lado da sua empresa, gente do céu, é loucura. Eu morei por muitos anos do lado da minha empresa. E, olha... você não tinha sábado, você não tinha domingo, porque como eles sabiam que a tua empresa estava do lado, você estava do lado. Então, cliente já batia na porta, viu Nossa. que a empresa estava fechada, eles batiam na porta da tua casa. E aí, você vai fazer o quê? Você não vai atender? Não tem como. Na época, tinha-se muito pouco telefone, né? E aí era bater palma mesmo. O cliente batia palma, e aí?
eu gostaria de vir trazer um projeto aqui, eu queria que você orçasse esse Nossa. móvel para mim, essa cama, essa cozinha. Então, é muito bom, era muito bom, mas, gente do céu, morar do lado de empresa não dá certo, não. Você enlouquece. Sim. Porque você não tem tempo para você daí. Porque mesmo você fechando a porta, você continua com a empresa ali aberta. E você não tem ali aquele sentimento de encerrei o expediente, vou para casa descansar. Exatamente. Não tem como, Não. porque tudo ali é empresa. É voltado para a empresa. Eu só tinha praticamente um quarto, porque era a sala, um outro quarto e a cozinha era tudo compartilhado ali com a equipe. Eu só tinha o meu quarto praticamente. Então, você não tem esse momento ali de lazer. Não. E não tem esse sentimento de, nossa, tenho o meu lugar de refúgio ali, o meu Isso. lugar de descanso. No entanto, que quando você tem a possibilidade de ter a sua empresa longe do seu onde você reside, é a melhor coisa. As empreendedoras que vão começar, mas eu gostaria sim de ter o meu espaço dentro das suas possibilidades, com um salário, com um aluguel bacana que você fez ali, que não vai, né, te levar você a um desespero para manter as contas. Melhor coisa é você pegar e ter ali o teu espaço, porque dali é até tal horário. Fechou? Sim. Vai. E isso também serve para quem tem no Instagram. No Instagram, no WhatsApp também, colocar ali, sabe, horário. Porque nós, mulheres, nós precisamos ter horário. Principalmente para nós, mulheres, que estamos entrando na menopausa, que estamos no climatério. Por quê? Ontem eu, conversando e vendo muitos vídeos hoje e assistindo muitas coisas em relação à menopausa, nós precisamos ter um horário para descansar mesmo, para dormir. Porque você fica com tudo muito acelerado e você não descansa E acorda cansada. Você acorda cansada, você começa a esquecer coisas, aí você quer fazer tudo e você não fez nada. Então, você tem que pausar o que você vai fazer aquilo dali e dar sequência. Então, você precisa descansar. Meninas, é muito sério isso. A gente precisa, quando a gente está entrando nesse ciclo, nesse mundo aí novo agora, que é pegar ela pela mão ali e falar, vamos, nós precisamos descansar. Né? Ter o teu momento de lazer, fazer uma boa atividade física é essencial. Não se pode mais ficar sem pensar em atividade física. Precisamos fazer, sim. Uma boa alimentação controlada. E se tem vícios, tenta diminuir os vícios. Se fuma, tenta diminuir a carteira de cigarro. Eu sei que é difícil falar para você, mas você tem que parar. Não. Tenta diminuir a quantidade que você fuma. Bebida alcoólica só se for em momentos de muita felicidade. Mas eu quero beber para relaxar. Isso não existe, né? Então, tomar cuidado com essa ideia de que beber para relaxar. Então, rapidamente você cria ali um vício onde você não consegue ficar mais exatamente sem isso. a bebida, tem que sem o cuidar relaxar. com isso, porque você acaba virando um alcoólatra. E o alcoólatra, gente, é bem sério, porque o alcoólatra não é aquela pessoa que bebe até cair. Não. O alcoólatra, ele bebe todo dia, tá? Todos os dias. Todos os dias, e é um pouquinho. Só que ele não pode ficar sem aquele pouquinho todos os dias. Só que muitas vezes o pouquinho vai aumentando. Então, se ele bebia uma, ele tem que beber duas. Se ele bebia duas, ele tem que beber três. E aí ele começa a ficar dependente da bebida. E a bebida, como a gente acha que é só a droga, a bebida é mais preocupante do que a própria droga. Porque a droga você consegue pegar a pessoa e já internar. A bebida não. Porque a bebida, ele diz assim, não, eu bebo socialmente. Eu só estou bebendo essa cervejinha aqui porque eu estou muito estressado. E eu posso falar com propriedade, porque, infelizmente, meu pai era alcoólatra. E eu vivi desde os meus 8 anos até os 14, quando minha mãe não aguentou mais, porque também sofria ali, né, a questão dos abusos psicológicos, verbalmente e até com alguns empurrões, o médico falava isso para nós. Então, eu vivia dentro de clínicas, finais de semana. Eu era uma criança que eu tinha que ir participar de palestras sobre a saúde da pessoa que bebe, né?
Então, realmente é uma doença. E se começa assim, e o médico diz, não, mas é todo dia, tá? Todo dia um pouquinho. Mas ele tem que beber, principalmente a cervejinha, não pode ficar sem a cervejinha todo dia. Então, começa a ter esse cuidado, esse olhar. Até na minha casa a gente tinha muita cerveja e era essa coisa de, mas eu estou bebendo. Aí o que eu fiz? Eu tirei as cervejas de dentro de casa. Falei, não tem mais cerveja na geladeira, vamos colocar água. Não quero, porque lá atrás o doutor já falava como que se começa. E eu sei que se começa assim, porque eu tinha dentro da minha própria casa. Eu cresci com alguém assim. Então, se você tem um filho, um genro, começa a dar aquele cuidado. E fala, olha, todo dia vira para a vida toda. E perde família, perde emprego, perde tudo. Então, também é algo que... E não só para homens, mulheres também, porque as mulheres também estão bebendo até mais que os próprios homens. Sim. Então, nós temos que cuidar que isso é uma bomba relógio. O estresse, a ansiedade, vem com a questão do tudo tem que ser para ontem. Precisamos estar aqui fazendo tudo ao mesmo tempo. Empreender, ou CLT, com compromisso. E vem a mulher que tem a fase da idade que ela está começando a entrar. Tudo isso vai para algum lugar, o escape, alguma coisa vai explodir. Ou você, infelizmente, vai infartar, ou você vai ter mesmo até um AVC. Então, são situações que realmente a gente tem que começar a cuidar. Se você pretende ter aí uma velhice, eu não gostaria de usar essa palavra, mas você querer chegar aí, né? Na sua melhor idade, de forma idade saudável. Exatamente, Amanda, uma melhor idade saudável, começa a retroceder os cuidados que você tem que ter agora. Então, sempre é muito importante isso. Vamos trazer aqui mais uma notícia. A Assembleia do Paraná aprovou a Semana de Incentivo à Participação da Mulher no processo eleitoral. Uau. E o objetivo dessa proposta é promover ações em parceria com entidades e associações para estimular a presença feminina na política, por meio de campanhas, pesquisas e atividades educativas. Parabéns. A medida busca fortalecer a democracia e a igualdade de gênero, ampliando a representatividade das mulheres nas decisões políticas, algo que você já falou aqui hoje, né, Jo? Muito obrigada por isso. Palmas, eu falei isso, eu falo isso. E, inclusive, eu tenho uma parceira que tem já uma cartilha prontinha aí, que logo, logo a gente vai ver se a gente lança essa cartilha, que é da Cartilha da Mulher na Política, para que a gente possa levar para os nossos grupos de mulheres algo leve, que ela entenda da política, que ela possa... E a cartilha dela é muito bacana, porque a cartilha dela vem com... como a mulher também, se quiser se lançar na política, quais são os passos que ela precisa para estar ali à frente, tentando se eleger em algum cargo. E aí também entender que nós, mulheres, podemos sim apoiar, ajudar e realmente colocar mais mulheres ali conosco junto. Então, parabéns aí a esse projeto muito bacana da Assembleia, que hoje a gente já está recebendo notícias muito boas dos nossos governantes, né? E que bom. E lembrando também que esse mês, Amanda, é o mês Maio de Consciência no Trânsito. Sim. Inclusive, é o Maio Amarelo. O Maio Amarelo. Inclusive, eu quero ver se eu consigo, não sei se eu consigo, mas eu vou tentar ver até mesmo com a Cristiane Liared, se ela não consegue estar aqui conosco para falar sobre isso, sobre o mês do maio, né, que é o mês amarelo aí da conscientização de nós no trânsito, que é muito importante, ela que perdeu, né, um filho no trânsito. Então, de repente, a gente consiga, se eu não conseguir trazer ela, porque ela tem uma agenda muito longa, né, a agenda dela é sempre muito... Mas, quem sabe, aí eu consiga trazer uma outra mulher, ou até mesmo alguma ONG, alguma instituição. Eu não sei se ela ainda continua à frente da instituição dela, mas acredito que deve ter alguém que possa estar vindo para falar um pouco também sobre isso, sobre essa conscientização que nós temos que ter, que é o se não beba, olha como que tem tudo a ver aí, não dirija, porque
isso aí é muito doloroso, você perder uma família, uma pessoa da sua família no trânsito, por pessoas que bebem. E olha como Deus é, né? Voltando um pouquinho lá, infelizmente, eu perdi meu pai, já faz alguns anos, e foi através do trânsito. Ele teve uma pequena discussão no trânsito e ele levou uma capacetada do motoboy na cabeça e ele teve traumatismo ucraniano. Então, ele ficou no hospital, ele entrou com esse trauma. Foi realmente os próprios médicos ficaram assim estarrecidos por saber como que tinha acontecido. Realmente foi mostrado ali em todos os exames. Ele teve que realmente abrir a cabeça, criou-se um coágulo. E aí, por complicações, porque ele fumava, pulmão, não aguentou, pegou pneumonia, ele veio a falecer. Mas o meu pai, apesar de ter uma doença como o alcoolismo, meu pai sempre foi um motorista muito consciente. Ele trabalhava, ele nos sustentou, a renda dele era de caminhoneiro. Então, ele era uma pessoa que, quando estava trabalhando, ele era muito certo, ele nunca matou, nunca atropelou, e sempre trabalhou com cargas muito perigosas, com caminhões, com carretas. Então, ele era muito consciente com isso. E, infelizmente, ele veio a falecer dessa situação que a gente não entendeu o porquê que teve essa crueldade com um homem de bem que deixou uma família, deixou netos, amigos, irmãos, e nada se aconteceu na época. A gente até tentou que ele fosse preso, ele fugiu, ele voltou e nada se aconteceu mais. Nossa, então, ficou aí impune a morte do meu pai no trânsito por conta realmente do motoqueiro que não teve um pouco de paciência e simplesmente ele arrancou aquele capacete e ele meteu na cabeça do grande João Mota, que hoje aí é o meu sobrenome, Josiane Mota, e que eu sou muito feliz aí por ter tido ele como pai. Então, você veja que na minha vida tudo tem muita ligação às coisas que eu comento, né, Amanda? Graças a Deus, que você viveu. eu venho falar com muita propriedade, porque eu vivi tudo isso, né? E é só isso. E eu falo muito isso, né? Eu, Josiane, eu só falo aquilo realmente que eu conheço, que eu vivo e que eu posso fazer. Eu não falo mais nada. Se eu não sei, se eu não conheço, eu não falo nem que eu conheço quem eu não conheço. Se eu não conheço uma pessoa, eu não vou dizer para você que eu a conheço. Eu digo, eu posso ter visto, mas eu não a conheço. Eu conheço quando ela está no meu WhatsApp. Daí a gente já tem ali uma amizade maior. Mas, fora isso, eu apenas sou conhecida da pessoa. E tudo isso que eu vim trazendo é com muita propriedade. Sim. Eu vivi isso. E ele era o grande amor da minha vida, porque eu era a caçula. Então, a caçula andava com ele para tudo quanto é lado, né? Infelizmente. E foi no trânsito. Né? Foi uma discussão no trânsito. Então, você veja que temos tudo muito a ver. Então, esse mês aí, para gente, é a conscientização. A gente gostaria muito de ter alguém aqui. Eu vou tentar trazer alguém para falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, se já teve algumas mudanças das leis. Eu sei que depois que a nossa querida, maravilhosa Cristina conseguiu muitos avanços em relação a leis, ontem eu estava até vendo ali alguma coisa, então foi feito muitas mudanças, graças a Deus, através dela, de tudo que aconteceu na vida dela, né? E ela teve isso, de repente, era um propósito, infelizmente, perder um filho, não é mas ela conseguiu ajudar outras mães através da dor dela, que se tornou algo assim muito bom, importante para nós todas, né? Sim, inclusive, Jo, hoje mesmo o Detran está realizando a abertura do Maio Amarelo, ali no Maio Palácio Amarelo. Iguaçu, aqui em isso Curitiba. Aí. Está acontecendo agora, inclusive, começou ali às 11 horas. Uhum. E desde 2014, o Maio Amarelo é um movimento que, por meio de parcerias entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil, vem mobilizando aí o Brasil em prol da segurança no trânsito, e o objetivo é realmente conscientizar a população sobre a importância da redução de mortes e sinistros nas vias do país. Exatamente. E este ano, o tema da campanha segue a linha definida pelo Conselho Nacional de Trânsito, que é
desacelere. Seu bem maior é a vida. Desacelere. Nossa, que bonito esse tema, hein, Jô? Desacelere, porque o teu bem maior é a vida. E se tem uma coisa, gente, que eu prezo, é a minha vida. Minha vida vale bilhões. Eu não digo que vale milhões. Ela vale, sabe aquela quantidade de plaquetas que você tem? Que quando a gente fala em plaquetas, é muito milhões e milhões e milhões e milhões de plaquetas. É o que você tem. Então, eu tenho milhões comigo. Então, assim, cuidado, olhar. Se você não está bem, não dirija. Se você vai para alguma festa, o trânsito quer chegar muito rápido, mete o pé no acelerador, não é assim. Inclusive, quinta-feira passada, quinta-feira, a outra, retrasada, eu sofri meio que um acidente. Eu estava com uma colega no carro e o motoqueiro veio contramão ao ônibus e acertou o carro que nós estávamos. E teve, graças a Deus, não aconteceu nada com ele, só machucou o joelho. E o carro, ela deu estragou um pouco mais, assim, o carro dela, tudo. A moto também, gente, ficou. Mas, até você acionar ali a ambulância, ele estava gritando muito de dor no joelho, até saber se estava tudo bem com ele. Ela estava muito nervosa, e eu também acabei ali ficando com ela, ajudando ela. Então, você veja que não tem a paciência que precisamos ter, o cuidado que temos que ter. Então, precisamos, sim, ter um pouco mais de paciência no trânsito, entender mais um pouco. Então, mês amarelo, é um mês de conscientização aí no trânsito. E com essa frase linda, né, Amanda? Sim, muito bonito o tema. E, inclusive, agora com o lançamento da campanha que está acontecendo agora, já saiu aqui uma informação para a gente de que Curitiba passa a ter a Patrulha do Transporte. A ideia é de que guardas municipais atuem focados em ocorrências do transporte coletivo, como a prática daquelas rabetas, né? Sim. E crimes dentro dos ônibus. A medida ganhou uma importância face à morte do adolescente de 14 anos que foi morto na Canaleta após pegar a rabeira ali de um ônibus biarticulado do transporte público aqui de Curitiba. É muito triste então, um essa pai nova... perder um filho e uma mãe perder um filho assim, né? E, infelizmente, a gente fica aqui próximo da Canaleta, não posso dizer aonde a gente está, mas a gente fica próximo da Canaleta. E, realmente, infelizmente, esses jovens, eles ficam presos nos ônibus, gente. É 3, 4 garotos com skate, com bicicleta ali, agarrado atrás do ônibus. E isso aí é uma coisa que não pode acontecer. Se perdem-se vidas, né, por esse momento aí de loucura que eles querem. E jovem, a gente já foi jovens, então o que a gente tem que fazer é tentar realmente parar, que eles não façam mais isso, não estejam, porque às vezes a mãe está trabalhando, né? O pai está trabalhando e nem sabe, e chega a notícia do que eles não falam que o seu filho veio a falecer, mas mandam ir até o hospital e chega lá e realmente seu filho já não tem mais vida. Então, é muito doído, é muito doloroso. Então, precisamos realmente ter essa conscientização. Chegamos ao final, meio-dia. Que felicidade, que delícia, que coisa boa. Como está passando rápido, gente do céu. Com muitos assuntos que trouxemos hoje. Que a gente trouxe. E eu fico muito feliz quando eu falo com vocês, porque eu amo as mulheres que estão conosco. Mas eu tenho que entender que, às vezes, a agenda não bate. A gente acaba tendo... marca a minha agenda, geralmente ela fica fechada de uma semana para outra. Sim. Mas quando acontece um imprevisto com alguma empreendedora, muitas vezes eu não consigo colocar outra no lugar, porque a gente tem toda uma dinâmica que a gente gosta de trazer vocês com muito mais cuidado, com muito mais carinho, com fotos, né? E aí ontem eu falei que seja eu Amanda e vocês que estão conosco. Eu só tenho a agradecer a todos que estavam na live até agora comigo. Eu cada dia mais feliz, porque mais mulheres, mais pessoas estão entrando aí e me acompanhando até o final. Sou grata por isso. Muito obrigada. Um excelente dia, uma boa semana, muito abençoada para todas nós, para as nossas mulheres, mães, para as nossas empreendedoras. Fiquem com Deus, se cuidem e até amanhã, se Deus quiser, com uma mulher empreendedora aqui comigo. Beijo, beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.